Everton desmaia em comemoração de convocação para a Copa. E falando em convocação, a de Neymar volta a dar o que falar. Também Abel Ferreira pode deixar o Palmeiras. E por fim, Endrick responde sobre ser o titular da seleção brasileira. Muitas notícias, né? Notícias assim você só encontra aqui no Nação FC. Então verifica aí se você está inscrito no canal, se não já se inscreve, vem fazer parte da Nação, deixa o seu gostei, se você puder vamos hypar esse vídeo, comenta bastante nesse vídeo também. E claro, né? Não esquece de verificar aí as notificações para você ficar a par de todos os melhores assuntos relacionados ao mundo do futebol. Dito isso, vamos para as notícias. Bom, imagina a tensão, a sua vida inteira dependendo de um único nome lido na televisão por Carlo Ancelotti. E quando a confirmação veio, a sala do atual paredão do Grêmio, ex-jogador do Palmeiras, o Everton, explodiu. A família inteira começou a pular e gritar de uma forma ali bem insana, comemorando o anúncio do goleiro. E o Everton foi engolido pela emoção que teve um apagão de felicidade, despencando no sofá num desmaio que virou o meme mais espetacular aí do futebol nessa semana. Ele mesmo entrou na zoeira e postou o vídeo nas redes sociais avisando: apreciem com moderação, porque esse vídeo tem muitas camadas. Até me diz aí o que você achou dessa celebração do Everton e desse desmaio, foi de cara no chão, coitado do goleiro do Grêmio. E acha que a convocação dele para a seleção foi justa? Acha que ele merecia mesmo essa vaga? Bom, por trás desse vídeo engraçado existe uma trajetória de superação brutal. Depois que a poeira baixou, o Everton foi às redes e abriu seu coração, dizendo que ninguém imaginava tudo que foi preparado para a vida dele, cravando a frase de que ele é um menino que nasceu no Acre e agora vai disputar mais uma Copa do Mundo. O Everton não era convocado já há algum tempo, mas ele tinha a moral de um ouro olímpico, sem contar os vários títulos que ele venceu pelo Palmeiras, as finais e tudo mais, sendo um jogador não só técnico, mas com muito coração, de grupo e resiliente. E é impossível não se arrepiar aí com uma cena dessas. A emoção de vestir a camiseta do Brasil em mais uma Copa do Mundo deve ser algo inexplicável, mas eu quero saber aí agora a sua opinião. Acha que o Brasil está bem ali no que se trata de goleiros? Acha que o Everton tem chance de disputar uma ou outra partida da Copa, ou não, ele vai ser só o terceiro goleiro, ficar ali no banco, dando apoio moral e tudo mais? Como segunda notícia, a Mancha Alviverde decidiu fazer um protesto fortíssimo contra Abel Ferreira e o Palmeiras. E olha, dessa vez a cobrança veio pesada. A organizada afirmou que ninguém é obrigado a aceitar esse presente vergonhoso, mostrando revolta com o desempenho recente da equipe e com algumas decisões dentro do clube. O mais impressionante é que estamos falando de um técnico que entrou para a história do Palmeiras. Abel Ferreira se tornou um dos maiores treinadores da história do clube, conquistando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e diversos títulos importantes. Ele inclusive virou o técnico mais vencedor da história palmeirense. Só que no futebol a memória é curta, e quando os resultados começam a cair, a pressão explode rapidamente. Segundo nota divulgada pela torcida organizada, o time estaria sem identidade, sem reação e apresentando um futebol muito abaixo do esperado. A torcida também demonstra preocupação com algumas escolhas táticas e com a postura de certos jogadores, e isso gera uma discussão enorme. Será que o ciclo de Abel Ferreira no Palmeiras está chegando ao fim? Porque existe uma divisão muito grande entre os torcedores. De um lado, muita gente acredita que Abel merece respeito eterno, afinal, ele transformou o Palmeiras. Do outro lado, existe uma parte da torcida que acredita que o time estacionou, e quando até a principal organizada começa a cobrar publicamente dessa maneira, o sinal de alerta fica ligado. Outro detalhe importante é que essa não é a primeira vez que a Mancha entra em rota de colisão com Abel Ferreira. Em outros momentos de crise, a organizada já havia criticado o treinador e alguns jogadores do elenco. Com base nisso, será que a diretoria vai bancar Abel Ferreira até o fim? Ou a pressão da torcida pode começar a influenciar os bastidores? Deixa a sua opinião pra gente aqui embaixo nos comentários. Bom, vamos continuar falando um pouco mais sobre a convocação aí do Ancelotti. Afinal, se você achava que a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 foi uma decisão baseada apenas em tática e técnica, alguns rumores têm surgido aí nos bastidores que mostram que talvez teve algo a mais envolvido nisso tudo.
A notícia que saiu hoje expõe uma guerra fria entre o técnico Carlo Ancelotti e a cúpula da CBF, que envolve milhões em patrocínios, medo de uma revolta da torcida e uma chantagem, por assim dizer, ali nos bastidores. De acordo com as informações, até a última quinta-feira, o plano de Ancelotti estava selado. Ele tinha decidido de forma definitiva que não iria convocar Neymar para a Copa do Mundo. O treinador italiano não queria arriscar levar um jogador com problemas físicos e preferiu bater o pé, montando uma lista sem o camisa 10. E para ele essa decisão estava tomada, mas ele esqueceu que no futebol brasileiro o peso da camisa e do dinheiro fala muito mais alto. Aí as informações indicam que a cúpula da CBF entrou em desespero, já que deixar a maior estrela do país de fora do Mundial causaria uma revolta absurda. O medo de uma humilhação pública e da retaliação furiosa dos torcedores brasileiros acendeu um alerta vermelho e pior, os gigantescos patrocinadores da seleção começaram a pressionar. Uma Copa do Mundo sem Neymar seria um pesadelo comercial para as marcas. Mas como convencer um técnico vitorioso e teimoso como Ancelotti a voltar atrás? Bom, a malícia ali da CBF foi usar a única arma que eles tinham. As reuniões aconteceram exatamente durante as negociações para a renovação do contrato de Ancelotti com o Brasil. Os dirigentes brasileiros usaram esse momento crucial para convencer o italiano a engolir orgulho e escolher Neymar. E pressionado de todos os lados, Ancelotti cedeu e a lista saiu com o Neymar convocado. Claro que não temos nenhuma confirmação oficial sobre essa informação, mas vários sites têm repercutido essa mesma matéria, afirmando que a CBF e os patrocinadores da seleção forçaram Ancelotti a convocar Neymar, nem que seja para ele ficar no banco de reservas. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Acha que realmente teve essa interferência da CBF ou você acha que não? Ancelotti mesmo que mudou de ideia, se convenceu de que Neymar na seleção seria o melhor? E para finalizar esse vídeo, vamos falar a respeito de Endrick, que durante uma entrevista recente foi questionado se já se sente preparado para ser titular do Brasil na Copa do Mundo. E ao invés de demonstrar ansiedade ou ego, o atacante respondeu de forma extremamente coletiva. Ele afirmou o seguinte: "Vou dar o meu melhor para o grupo. Se vai ser em 1 minuto ou em 100 minutos, não sei, mas o grupo vai ter sempre o meu melhor." Uma fala simples, mas que repercutiu bastante entre os torcedores. Principalmente porque muita gente esperava uma postura mais agressiva, mais voltada para garantir espaço, só que Endrick deixou claro que está focado primeiro em ajudar o grupo. E sinceramente, essa resposta mostra uma maturidade muito acima da idade dele. Estamos falando de um jogador extremamente jovem, cercado de pressão, expectativa e comparações. Mesmo assim, ele demonstra entender perfeitamente o tamanho da responsabilidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Endrick sabe que a Copa do Mundo não é um palco para individualidade exagerada. É um ambiente onde o coletivo pesa muito, e talvez justamente por isso ele esteja ganhando tantos pontos internamente. Porque além do talento absurdo, ele também mostra muita personalidade, e no futebol moderno isso conta muito. Mas é claro, a grande pergunta continua: se Endrick não for titular, quem começa jogando? A disputa ofensiva da seleção está completamente aberta. Dependendo do esquema utilizado, o Brasil pode ter diferentes formações. Alguns defendem Endrick começando como centroavante. Outros acreditam que ele ainda funciona melhor entrando no segundo tempo, aproveitando o desgaste dos adversários. E existe um detalhe importante: jogadores jovens muitas vezes mudam jogos vindo do banco, porque entram com intensidade, velocidade e coragem. Então, mesmo que não seja titular absoluto nesse momento, Endrick pode acabar sendo decisivo, e isso talvez seja ainda mais importante. A torcida brasileira está muito empolgada com Endrick, principalmente porque ele representa uma renovação. Um jogador que mistura explosão física, personalidade e capacidade de decidir. E em tempos onde o Brasil busca voltar ao topo do futebol mundial, muitos enxergam nele um símbolo de nova geração. Agora, resta saber como a comissão técnica vai utilizar o Endrick na Copa. Titular ou reserva, uma coisa parece certa: o atacante quer aproveitar cada minuto possível com a camisa da seleção. E se ele realmente conseguir transformar essa maturidade em desempenho dentro de campo, o Brasil pode ganhar uma arma importantíssima para a Copa do Mundo. Mas agora eu quero saber de você: o Endrick deveria ser titular da seleção brasileira? Ou ainda é cedo para colocar toda essa responsabilidade nele? Comenta aqui embaixo, deixa o like, como já mencionado antes, e se inscreve no canal, porque faltam apenas 22 dias para a Copa. E daqui até lá nós teremos muitas novidades da seleção brasileira.